Oi, Beth, querida. Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, né, por estarem aqui em mais um café. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, para a gente começar nosso encontro de hoje. Tá em tela cheia? Sim? Tá, eu vou minimizar vocês. Qualquer coisa, se precisarem de alguma coisa, me avisem. A gravação também já começou. Bom, então, né, bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pela presença. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Tratado Global de Plásticos da ONU, perspectivas do último encontro que a gente teve no Canadá, né, no qual o Rafael Eldes, que vai ser a pessoa que vai conversar hoje conosco aqui no encontro, esteve participando, né, diretamente no Canadá. Para quem ainda não conhece, né? Então, a Aliança Resíduo Zero Brasil, ela é uma articulação de instituições, pessoas que desde 2014, né, estão na luta aí por políticas de resíduos sólidos que garantam 100% de reciclagem e compostagem. Então, atualmente, a gente conta aí com 22 membros e 35 apoiadores, entre pessoas físicas e instituições. A aliança, para quem não sabe, ela é administrada por um comitê gestor composto por diversas organizações, como a empresa Apoio à Socioambiental, o Instituto Polis, o Break Free from Plastic, os Hospitais Saudáveis e o Movimento Nacional dos Catadores. Ela é financiada, então, por Gaia, da América Latina e do Caribe. Qual que é o objetivo desses encontros, né? Que hoje a gente aí já está chegando em mais um encontro. É ampliar a aliança, fomentar a aprendizagem, conexões, trocar experiências entre os profissionais das organizações que participam da aliança. Então, os encontros, eles sempre são realizados na última quarta-feira de todo mês, nesse mesmo horário, né? Das 2 às 15. Caso vocês queiram propor algum tema para esses encontros, é só entrar em contato com a Kelly, né, secretária executiva da Aliança, tanto pelo e-mail, pelo WhatsApp ou até mesmo aqui pelo bate-papo do nosso café. Qual que vai ser a programação de hoje, né? Então, tem essa abertura, o Rafael vai fazer uma apresentação aí de em torno de 25 minutos, depois a gente vai ter um momento para discussões, perguntas, bate-papo, e por fim, então, alguns avisos e encerramento. Quem que é o nosso convidado, né? Então, o Rafael Eldes, ele é engenheiro químico pela UFRJ, ele é integrante do Comitê Gestor da Aliança Resíduo Zero Brasil e embaixador do movimento Break Free from Plastic. Então, né, muito obrigada aí pela presença de todos e todas. Faço esse convite para quem ainda não conhece, para acompanhar e seguir a Aliança nas redes sociais. Então, a gente tem aí uma página no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também temos um site. Então, sintam-se convidados aí a acompanhar um pouco mais o nosso trabalho. Rafa, tu consegue compartilhar, né? Se quiser, também posso compartilhar, só me avisar. Tá. Ahn, Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, ali só no cantinho do Canva tem uma setinha para colocar em tela. Isso, daí fica melhor. Perfeito, Rafa. Perfeito. Bom, muito obrigado a todos aí pela presença, pela participação. É, Conforme foi dito pela Tamara, me chamo Rafael Eudes, sou aqui da Aliança Resíduo Zero Brasil, atuo no comitê gestor. E representando a Aliança Resíduo Zero Brasil, ah, é, e como membro de Gaia, né, eu participei do INC4, o último Comitê de Negociação Intergovernamental para esse acordo sobre plásticos que está sendo discutido na ONU. E vou tentar trazer um pouco aqui do que foi a discussão, qual é a visão da aliança em relação a todas essas negociações e abrir aqui um espaço, né, para a gente dialogar, entender como que a gente avança daqui para frente. Ahn, então, ahm, passando aqui, né, a linha do tempo, aonde que a gente está no tempo em relação a esse acordo global sobre a poluição por plásticos. Então, desde a UNEA 5.2,
em 2022, foi aprovado um mandato para que se negocie esse texto, né, esse tratado internacional sobre plásticos. Ahn, Foi uma grande felicidade, né, para a sociedade civil da gente conseguir ter, né, através do canal da ONU, essa discussão de um acordo internacional sobre esse tema, que incluía lá, por exemplo, o ciclo de vida completo dos plásticos. Então, um tratado que tem a possibilidade de ser ambicioso e ele tem, né, como proposta de ser legalmente vinculante. Então, ele vai funcionar como força de lei para os países que ratificarem esse tratado. E bom, aí a gente foi avançando, né, ao longo do tempo. Já tivemos 4 INCs, estamos agora aproximando do quinto. Ao longo dessa caminhada dos INCs, né, a gente teve um longo processo da gente conseguir ter um acordo em relação às regras de negociação, né, às regras de procedimento, como é chamado oficialmente. Foi uma grande discussão no grupo de trabalho de composição aberta, INC1, e no começo de INC2, para que os países concordem as regras para negociar. Ahm, eu- o texto, né, foi aprovado provisionalmente, ainda precisa ser discutido, então isso ainda vai ser discutido em NC5, especialmente em relação à tomada de decisão, se é só por consenso, se é por votação, mas é um ponto que ainda está aberto e que ocupou um bom espaço ali dos INCs. Então, ali na metade do INC2 foi quando a gente oficialmente começa a falar sobre plásticos e a gente começa a falar sobre possíveis elementos que deveriam constar nesse texto do tratado. Então, os países apresentaram quais eram esses elementos, e a partir disso foi criado, né, um rascunho zero para esse tratado entre o INC2 e o INC3. Chegando no INC3, basicamente esse texto não foi aprovado pelos países, eles disseram que, os Estados-membros, né, da ONU, eles disseram que as suas visões, as suas percepções não estavam inclusas nesse texto. Foi necessário a gente passar o INC3 inteiro, adicionando novos elementos nesse rascunho zero. Então, alguns itens ali, por exemplo, o tema de é, é, plásticos primários, polímeros plásticos primários, que a gente tinha possíveis duas opções é, de texto, né? Assim, ao final dessas discussões, a gente tinha um número muito maior, se não me engano, 8 opções. Então, o texto que já era grande, que a gente já tinha um rascunho zero de aproximadamente 60 páginas, ele foi para mais de 90, demonstrando aí é, como esse texto cresceu e como um grande trabalho é necessário ser feito para encurtar o texto. Então, quando a gente chega no INC4, a discussão começa já a partir dessa versão revisada do Rascunho Zero, que foi produzido pela Secretariado da ONU entre o INC3 e o INC4. E esse é o ponto de partida, é o documento base em que a gente começa a discutir as negociações. E aí, como vocês podem observar aí nessa linha do tempo, a reunião aconteceu entre os dias 21 e 30 de abril, e a gente tem, ainda esse ano, em novembro, as discussões ocorrendo na República da Coreia. E caso esse texto seja aprovado, seja concluído no NC5, a gente tem uma conferência diplomática, que é uma conferência ali para concordar, né, com aquele texto que foi negociado ao longo dos INCs, e aí partir para assinatura e posterior ratificação desse texto. Ahn, Falando um pouco sobre, antes de falar um pouco sobre o que foi negociado em si no tratado, como a gente tem um pouco mais de tempo aqui, eu sei que não muito, mas trazendo um pouco da atmosfera, né, do como que se procedeu essas negociações. A gente, sim, ao chegar já no INC, a gente já viu uma grande presença de anúncios que estão na esquerda, né, da indústria, é, desde o aeroporto até hotéis, indicando, né, a importância dos plásticos para a saúde humana, né, que justamente é um fator que a gente sempre debate, né, justamente esses plásticos aí, por exemplo, os plásticos citados, eles possuem componentes químicos que são tóxicos à saúde humana,
que podem ser transferidos do plástico para esses alimentos ou diretamente para as pessoas, e alguns deles têm caráter cancerígenos, como por exemplo, e, e é justamente isso que a gente vem dialogando, né? E assim, o fato da gente ter um INC, um comitê de negociação no norte global, especialmente no Canadá, influencia nesse processo, muitas indústrias são desses países, né, do eixo ali Estados Unidos, Canadá, então elas tiveram uma grande presença nesse processo e é cada vez mais esperado que mais participantes, tanto da sociedade civil como da indústria, participem desse processo, né? Estou trazendo também que não é só esses dois atores, né? A gente tem representantes dos povos indígenas, a gente tem catadores, a gente tem cientistas, um, a gente tem os próprios Estados-membros, que são quem oficialmente negocia um tratado. São diferentes atores que têm que estar envolvidos nesse processo. A juventude também é muito bem representada durante esse processo, que são importantes para a discussão e para a negociação desse texto. Mesmo que quem negocia oficialmente são os países, né, a gente tem que estar presente lá para acompanhar toda essa discussão. E aí da direita, né, mostrando um pouco também do que foi a participação da sociedade civil. Então, antes das negociações iniciarem, houve uma marcha, né, da sociedade civil em relação à poluição por plásticos, que foi um movimento bem forte feito pela sociedade civil para justamente apontar todos os impactos que o plástico vem causando na sociedade e no meio ambiente ao longo dos anos. Hum, Aí aqui trazendo um pouco da delegação de Gaia, eu fui representando a Aliança Resíduo Zero Brasil, a gente teve outros membros de Gaia é, do mundo todo, especialmente do Sul Global, participando desse processo. Gaia teve uma participação muito expressiva durante esse processo de negociação. Um, é, e gostaria até aqui de aproveitar para destacar, né, um pouco de todo o contexto que existe antes ali dos INCs. A gente sempre, quando está se aproximando dos INCs, a gente é, recebe uma grande quantidade de informações, porque são publicados diferentes artigos científicos e diferentes policy briefs, né, orientações políticas feitas pelos diferentes atores nesse processo. E aí um deles, né, que é possível destacar aqui, foi um artigo publicado que indicava que 75% da poluição dos plásticos é, é, em relação a gases de efeito estufa é realizado antes mesmo da produção do produto plástico em si, e que toda a produção de plásticos, né, desde a extração até a disposição, todo esse processo ele emite 4 vezes mais gases de efeito estufa do que toda a indústria de aviação. E a partir disso, Gaia, interpretando esse documento, também fez a sua orientação alguns dias antes do INC, indicando que era necessária uma redução de produção entre 12% e 17% ao ano, para que a gente consiga garantir, né, que, que a gente limite, né, a emissão de gases de efeito estufa a ponto de conseguir limitar o aquecimento do planeta Terra em 1,5 graus Celsius em comparação às atividades pré-industriais. Então, antes do INC, a gente tem esse grande grupo de informações, de textos, de orientações, de documentos que são elaborados, que fazem parte do processo da construção do aprofundamento do conhecimento em relação ao Tratado de Plásticos, que ajuda muito, né, nesse processo de formação é, de um acordo, tá? O artigo que eu citei anteriormente foi citado durante as negociações por alguns países, então é muito positivo é, toda a ciência produzida. E aqui um pouco sobre toda a coalizão global que fez parte desse processo. Então, a sociedade civil ela faz parte de uma coalizão global que esteve presente durante esse tratado, de forma colaborativa, né, participando de todo esse processo e, e acompanhando toda a negociação. Então, a importância da sociedade civil em acompanhar esse passo, em estar presente e mostrar, né, como os seus pontos de vista em relação a toda a questão da poluição por plásticos. Entrando um pouco, né, sobre como se deu essa negociação, né, em vista da gente ter um posicionamento claro
em relação à sociedade civil brasileira, entendendo um pouco que é, o Brasil ele tem esse posicionamento, né? Ele, pelo menos ele tem essa intenção de ter uma imagem de um país ambientalista. A gente aqui da sociedade civil organizou um manifesto que ele inclui organizações da sociedade civil como ONGs, mas também inclui o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, a PIB, entre outras organizações e entidades que participaram desse processo. E assim, para destacar, né, em relação a esse manifesto, né, que a gente entregou, que a gente produziu antes do INC4, a gente incluiu lá que todo o ciclo de vida do plástico deve ser endereçado durante esse acordo, como está escrito no mandato da UNEA 5.2, em março de 2022, né, que foi quando foi criado o mandato para se negociar esse texto. Então, o ciclo de vida do plástico inicia a partir da extração da matéria-prima, era importante a gente destacar isso, e diferentes pontos que foram destacados, né, a importância da gente eliminar os químicos de preocupação, da gente ter a eliminação dos plásticos problemáticos, da redução da produção de plásticos com metas globalmente vinculantes. Tudo isso foi trazido durante esse manifesto, a gente pode compartilhar aqui no chat da reunião. E esse manifesto foi citado em alguns grandes canais, como o Valor Econômico citou esse manifesto que a gente produziu, e eu apresentei ele na reunião do GRULAC, que são os países da América Latina e Caribe. Então, foi um documento para mostrar como a sociedade civil está coesa, está trabalhando de forma em conjunto, né, acompanhando as negociações e demandando que o Brasil tenha um posicionamento de alta ambição. E aqui, essa imagem é a gente entregando essa carta oficialmente durante o INC4. Aqui a gente gosta de destacar que, além dos representantes da sociedade civil, ONGs e tal, que estão participando desse processo, a gente tem considerando, né, o governo brasileiro, tiveram novos atores participando durante essas negociações, além dos atores que já participam, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério da Saúde, mas a gente teve também representantes do MDIC, a gente teve representantes do Ministério de Planejamento, a gente teve representantes do IBAMA, que acompanharam as negociações, que estiveram presentes, né, que estão participando desse processo. Então, não só a sociedade civil tem crescido ao longo dos INCs durante as negociações, mas também o governo brasileiro tem participado mais ativamente, tem acompanhado mais essas negociações. Então é muito importante a gente fazer essa relação aí com o governo brasileiro. Aqui também destacando um pouco, né, de como o Brasil se posicionou durante esse tratado. Então, o Brasil teve o destaque em alguns pontos que eles levantaram ao longo das discussões. Eles trouxeram de forma muito clara que o tratado não deve, que o plástico não deve ser considerado apenas como resíduo, mas também como material. Então, como produto, perdão. Eles não endereçam como material em si, mas endereçam como produto. Então, eles apoiam lá que seja produzida uma lista de plásticos evitáveis, problemáticos que venham a ser eliminados. Uma lista de químicos de preocupação que deve ser proposto durante essas negociações. Enfim, possíveis soluções em relação a design que devem ser inclusas no texto deste tratado. São alguns dos pontos assim de vista do governo brasileiro que ele apresentou durante essas negociações. Não teve um posicionamento claro do Brasil em relação à redução da produção dos plásticos, mas em alguns outros pontos o Brasil teve um posicionamento bem claro. Além de também destacar, né, em relação ao posicionamento do governo brasileiro, que durante os INCs ele já vem apoiando a transição justa, né? Então, a inclusão dos catadores durante esse processo do tratado
já vem sendo trabalhada pelo governo brasileiro, já vem apresentando esse aspecto, a importância da inclusão dos catadores, da clara menção dos catadores é, no texto do tratado, né, e a sua dívida histórica, né, que os catadores têm em relação à gestão de resíduos sólidos, principalmente aqui no Brasil, que 90% dos, dos resíduos passam pela mão dos catadores. Então, é muito importante essa menção é, em relação aos catadores e em relação à transição justa. E o Brasil também, de forma muito forte, destaca a questão dos mecanismos de financiamento. Para o Brasil é um tema muito importante, então, e que de fato assim, a gente considera como um aspecto muito importante. Um tratado, né, quando a gente discute mecanismos de financiamento, a gente está falando da transferência, né, de recursos financeiros dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Um, então, o tratado, para que ele tenha efetividade, né, ele precisa ter um forte mecanismo de financiamento, porque se a gente não tiver, como a gente já observou em outros acordos multilaterais ambientais anteriores, o tratado, o texto do tratado vira só poesia, né? Se a gente não tiver meios de implementação, dentre eles o mecanismo de financiamento, a gente não consegue garantir a efetividade do que será incluso no texto do tratado para principalmente para os países em desenvolvimento. Passando aqui, então, vou falar um pouco sobre como foi a negociação de forma geral, né? Então, logo ali no início, né, é possível destacar a presença, né, de lobistas da indústria petroquímica durante as negociações do tratado. A cada INC esse número vem aumentando. Isso foi realizado, né, uma avaliação pelo Ciel, e eles destacaram que houveram um aumento de 37% desses lobistas em relação ao INC3, que foi realizado no Quênia, né, em novembro de 2023, e que é muito maior do que a delegação é, de países dos estados insulares, da delegação dos cientistas, mostrando, né, que a presença desses representantes da indústria química que possuem interesse econômico na produção dos plásticos deve ser endereçada ao longo do tratado, pois se eles possuem uma atividade econômica associada à produção dos plásticos e a gente quer endereçar aí os impactos do plástico, o fator de conflito de interesse ele pode existir durante esse processo de negociação. E também é sempre importante destacar que foi observado dentro da delegação oficial de alguns países esses lobistas. Então, esses lobistas podem participar das negociações internas de algum desses países e influenciar diretamente no posicionamento desses países. Ahn, Falando um pouco mais sobre como aconteceu, né, as negociações, a gente teve a presença dos like-minded countries, ou países de pensamento similar, numa tradução livre aqui. Esse grupo já foi apresentado anteriormente, durante os últimos INCs, mas a gente não tem uma definição clara de quais países são, mas eles estavam lá, eles tinham um espaço durante as negociações do tratado. Alguns países que se auto-intitulam parte desse grupo são Irã, Arábia Saudita, Rússia e Kuwait. São países que, de forma geral, têm tido posicionamentos de menor ambição e que vem se posicionando de uma forma em que a gente não consegue observar a ambição que é necessária para endereçar a poluição por plásticos durante esse processo de negociação do tratado. Durante as negociações, né, a gente teve a criação de 5 subgrupos, grupos de contato e cinco subgrupos. É, Esses subgrupos iam se dividindo ao longo dos dias de negociação. Hum, sempre aconteciam reuniões de 2 subgrupos simultaneamente, nunca mais do que 2, só em casos excepcionais. E os países iam se dividindo para discutir os itens do rascunho zero revisado a partir disso. Hum, a gente observou durante o,
o INC4 é um trabalho de fato negociação do texto. Então, não só adições ao rascunho zero, mas de fato negociação, o que, que tem que estar no texto, o que, que não tem que estar. E também houve um trabalho de simplificação do rascunho zero revisado. Então, a gente não tinha certeza se a gente já iria iniciar esse processo durante o INC4, mas muito crítico em relação ao fato de que agora a gente só tem mais um INC para finalizar todo o texto. É, a gente teve um trabalho da sociedade civil que contabilizou mais de 3.000 parênteses nos textos, então cada parêntese quer dizer que aquele texto ainda não está acordado, e aí os países precisam trabalhar esses brackets, né, que eles chamam, precisam acordar nas regras de implementação do tratado. Existe um longo trabalho para ser feito para só 5 dias de negociação, o que vai exigir uma grande sinergia durante esse processo. Além disso, né, mais para a reta final do INC, a gente teve a criação do Legal Draft Group, que é basicamente um grupo de juristas, né, que irão, durante o INC5, validar todo o texto que está sendo negociado para garantir que aquilo que está escrito tem sentido legal, que aquilo pode ser aplicado em termos de lei. Eles não têm o objetivo de alterar de qualquer forma o sentido do texto, mas que ele esteja escrito de uma forma que é, tenha poder de lei, né? Existem diferentes formas de se escrever uma mesma frase e isso tudo afeta como essas leis vão ser aplicadas e esse Legal Drafting Group vai ter esse papel. Além disso, né, um grande fator, uma grande discussão que aconteceu durante o INC4 foi a aprovação do trabalho interseccional entre o INC4 e o INC5. O INC4 tentou, durante o INC3, a gente tentou aprovar um trabalho interseccional, mas foi nos últimos minutos do último dia, já no apagar das luzes, e a gente não conseguiu essa aprovação. É, mas dessa vez foi possível aprovar um trabalho interseccional. Ele vai incluir o tema, né, da, dos químicos de preocupação, químicos e polímeros de preocupação, vai ter também a discussão em relação aos produtos plásticos que devem ser eliminados, estabelecimento desses critérios em relação a esses produtos e químicos presentes nos plásticos. E também vai ter uma sessão de discussão em relação ao mecanismo de financiamento que esse tratado deve ter. A gente não conseguiu aprovar um trabalho interseccional em relação ao tema de polímeros plásticos primários, uma discussão em relação à redução da produção, mas a gente já conseguiu um trabalho interseccional que vai acontecer durante o INC4 e o INC5 e não está claro quando e aonde, isso ainda está sendo decidido, mas os países vão se reunir daqui até o INC5 para continuar a discussão. E aí falando um pouco, né, sobre como que foram a participação dos países durante esse processo, os países poderiam ir sugerindo, né, e fazendo alterações durante o texto do tratado, e aí uma forma deles fazerem essas contribuições são através de contribuições escritas, que eram chamadas durante esse tratado, né, o Conference Room Papers, ou CRPs, e aí destacando algumas aqui que foram apresentadas por países ou grupo de países. Ruanda e Peru propôs a redução de 40% da produção de plástico até 2040, com a linha de base do ano de 2025. Então, foi feita essa proposta por Ruanda e Peru. Eles a gente considera que ainda não é suficiente, né, com base nos dados, com base nos a emissão de gases de efeito estufa e o crédito de carbono que a gente tem atualmente. A gente considera que ainda não é suficiente uma redução de 40%, mas foi a primeira vez que a gente teve, né, um grupo de países fazendo uma sugestão de uma redução da produção de plásticos. A União Europeia
e os países membros eles propuseram uma lista de critérios de químicos de preocupação que devem ser considerados durante o tratado. Então, uma lista inicial para ajudar nesse processo de discussão de quais serão esses químicos de preocupação ou polímeros de preocupação que vão ter uma eliminação é, a nível dos países que assinarem esse tratado, e outros países como Geórgia, Peru, Ruanda, Suíça e Tailândia também propuseram uma lista inicial de plásticos evitáveis e problemáticos para eliminação. Então, só citando assim, dentro de três assuntos que países fizeram contribuições e essas contribuições estão no site da ONU, a gente pode compartilhar um pouco mais é, dessa, desses dados. Também é válido discutir, né, e comentar que Ruanda e Peru também, eles e outros países, né, trouxeram bastante, né, o tema da redução da produção, chamando de o elefante na sala em relação ao trabalho interseccional, mas ainda assim não foi suficiente. Então, alguns países do grupo africano, alguns países da América Latina, alguns países dos estados insulares em desenvolvimento tiveram um papel muito importante para tentar manter a ambição mais alta durante esse tratado, é, mas ainda existem resistência por parte de alguns países. Ahn, e aqui, né, falando um pouco, né, da nossa participação, aqui comentando, né, mostrando algumas fotos é, das, dos participantes da plenária, de uma das plenárias que ocorreram. Então, sociedade civil se posiciona durante esses momentos, os representantes dos catadores, eu falei em nome de Gaia, a Nina da terceira foto falou em nome do Break Free, a gente teve uma representante dos povos indígenas também que fez uma fala super poderosa, então mostrando aqui a importância da gente ocupar esse espaço e acompanhar todas essas discussões mostrando até, por exemplo, né, como pode ser observado nessas fotos, o aspecto de intergeneração, a diferença entre as diferentes gerações e como a gente tem que trazer isso durante as negociações. Esse é um tratado que pode afetar uma população muito ampla, até as futuras gerações, e a gente precisa que esse tratado, de fato, tenha soluções para a poluição por plásticos. É, e que esse tratado tenha a sua maior ambição possível. E aí falando então um pouco sobre quais são os próximos passos, né? Houve essa discussão sobre a ponte para Busan, inclusive houve uma declaração por alguns países em relação a isso, endereçando essa ponte para Busan. E justamente é o que fica aí de tarefa para a gente, né? Como que a gente atravessa de forma conjunta esse caminho, essa estrada daqui até o INC5. A gente precisa de uma colaboração da sociedade civil durante todo esse processo. A gente aqui está mobilizado, né, na forma de uma coalizão, e é importante que a gente tenha participação não só das ONGs, mas da ciência, da academia, fazendo contribuição, mostrando como o plástico vem impactando o território brasileiro, que a gente precisa fazer esse trabalho de forma construtiva aí, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo proposto. Daqui ao INC5 a gente tem, né, o trabalho interseccional, que a gente vai acompanhar, e a gente vai acompanhar também as negociações e as discussões da Coreia do Sul, que vai acontecer em novembro. Ainda não está claro é, qual vai ser o texto final, o texto só vai ser acordado quando tudo for acordado. Então ainda não está claro como vai ser esse texto e se ele vai ter ambição ou não, apesar da gente ainda ter vários elementos de alta ambição no texto do tratado, mas a gente ainda precisa acompanhar, ainda precisa demandar a alta ambição nesse processo. Eu termino aqui a minha fala e eu acho que eu me estendi um pouquinho, porque os dias são muito intensos lá, é muita coisa para compartilhar, enfim, é aberto aqui para dúvidas para a gente, né, aprofundar um pouco mais aí o debate. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo, pela disponibilidade. Parabéns, Rafa. Muito bom te ouvir, né? E ouvir todo esse desenrolar e a tua experiência por lá. Obrigada mesmo. Nós temos aqui uma pergunta no chat, e aí depois fiquem à vontade para abrir a câmera, abrir o microfone também, fazerem as suas perguntas. Se puderem levantar a mão, acho que ajuda na ordem.
Rafa, a Suiane pergunta se é possível ter acesso ao texto, o conteúdo completo desse tratado. Acho que se tu puder só descompartilhar tua tela para a gente poder conseguir. Isso, perfeito. Uhum. Sim, a gente tem acesso ao texto do tratado, o texto base para o INC4, a última rodada de negociação, foi o rascunho zero revisado, que eu vou compartilhar aqui no chat. Mas ele foi trabalhado, né, durante o INC4 e agora existe um mandato para criar 5 documentos, né, com base nos 5 subgrupos que foram discutidos durante o INC5, com as contribuições dos Estados-membros durante a negociação do INC4. Então a gente ainda vai ter um documento atualizado em relação ao que foi discutido no NC4, mas esse documento já é a base, dá para entender qual o escopo que o tratado tem é, durante essas negociações. Muito bom. Também queria reforçar que no site da Aliança Resíduo Zero Brasil, pessoal, a gente tem ali todo o acompanhamento dos outros encontros e em breve teremos do quarto encontro, né, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então divulgaremos aí nas mídias sociais e tudo mais quando tivermos aí esse compilado. Então fiquem atentos. Mais alguma dúvida, alguma, né, discussão, enfim, fiquem à vontade aí para abrirem seus microfones, câmeras, ou também se quiserem mandar aqui no chat. Eu Beth, levantei a isso. bandeira. Então, Rafa, muito obrigada, excelente. Você cumpriu com o horário, viu? 30 minutos, começou atrasado. Então, uma pergunta, eu acho que é aquela, né? Como participar da coalizão, sabe? Para contribuir. Como está pensado isso? Acho que talvez para esse público aqui fosse importante a gente saber. Eu posso dar uma sugestão, quem sabe se o Rafa puder explicar o que que é a coalizão e como fazer parte? Boa. Sim, ótimo. Obrigado pela pergunta, Beth. Então, a coalizão da sociedade civil, né, é esse conjunto de organizações aqui do Brasil que estão acompanhando o tratado, que estão acompanhando a negociação, que possuem trabalhos é, associado a alguma etapa do ciclo de vida do plástico, então seja a produção, seja a questão dos combustíveis fósseis, seja o design dos produtos, seja a questão da reciclabilidade, da disposição final dos resíduos plásticos. A gente tem essa coalizão que acompanha, né, essas discussões, faz proposições durante esse processo de negociação do tratado e a gente está convidando as organizações a fazer parte a partir de um formulário que a gente compartilha. Nesse formulário tem uma carta de adesão, e nessa carta tem todas as nossas demandas, as demandas da coalizão, né, os pontos que a gente concorda em si, né, as organizações que fazem parte da coalizão. E também endereça ali todas as regras de participação da coalizão, além da questão do conflito de interesse. Então, uma organização que faça parte também teria que declarar que não possui conflito de interesse, que não recebe financiamento direto pela indústria dos plásticos ou pela indústria petroquímica. Então, basicamente, o objetivo é somar esforços entre organizações que vêm atuando nesse tema, para que a gente consiga, né, compartilhar conhecimentos e, de fato, gerar, produzir demandas coletivas aqui da sociedade civil brasileira em relação a esse tema. Será que responde? Muito bom. Acho que comentar que em breve vocês vão abrir, né, esse acesso aí para o formulário que está em revisão, algumas coisas, então em breve vai ter essa divulgação. Nina, levantou a mão? Muito legal, Rafa. Você está sempre nos atualizando num assunto que é bastante árduo para a gente levar, inclusive, para as comunidades, assim, a tradução disso, né? Mas a minha pergunta que eu queria, assim, de repente, se você tem, pelo menos no geral, quais os ministérios que estão mais envolvidos, no caso do governo federal, e quais as agências da ONU é, mais assim, vamos dizer, atuantes. Eu digo isso porque o Movimento Nacional DS, que a gente faz parte, ele
tem um assento no CNODES, que é a Comissão Nacional pelos ODS, está no gabinete da Presidência da República e tem todos os ministérios envolvidos. Então, de repente, assim, tipo, que a gente pode também fazer incidir de alguma forma para que mais ministérios assumam essa preocupação. Então, enfim, então, em relação aos ministérios e em relação às agências da ONU mais envolvidas também. A CEPAL, por exemplo, me interessa. Obrigada. É, respondo, né? Depois, eu já vi que tem uma pergunta ali. Ahn, então, respondendo, sim, obrigado, Nina, pela participação aí. Então, sobre os ministérios aqui do governo brasileiro que estão acompanhando, acredito que aí desde o novo governo, né, porque sempre quando há mudança de governo muda, né, as visões em relação a esses acordos internacionais, mas desde a mudança do governo que foi entre o período do NC1 e NC2, a gente observou uma grande participação do Ministério de Relações Exteriores, que é, né, o Itamaraty é aquele que de fato senta ali, negocia e fala em nome do país, mas também teve a participação sempre tem tido, né, a participação do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde. Ahn, agora, de forma mais clara, né, mais presente, o Ministério, o MDIC, né, Ministério do Desenvolvimento. A gente também tem uma participação do Ministério do Planejamento agora, que está acompanhando essas discussões. O IBAMA também tem feito parte. Até onde eu sei, a agricultura também acompanha as discussões, mas de forma geral, tem algumas pessoas que também estão acompanhando, se quiserem é, adicionar também, né, fazer contribuição. A princípio são esses. A gente gostaria muito que o Ministério dos Povos Indígenas acompanhe mais essas discussões e outros ministérios que poderiam estar acompanhando, que fazem correlação com as discussões, mas creio que esses são os principais. Em relação aos a ONU, né, os setores que acompanham, o principal é o PNUMA, né, que é Nações Unidas, né, para o meio ambiente, então todo o processo está relacionado com o PNUMA, mas além disso, posso citar também, por exemplo, o Alto Comissionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, fizeram falas super importantes, o relator oficial desse tema, ele fez uma fala durante a plenária, em relação ao tratado, fez falas durante o GRULAC, tem feito contribuições em relação a esse tema, inclusive a inclusão dos direitos humanos no texto do tratado. A gente também tem a participação da UNDRR, né, que é a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução dos Desastres. Eles também fazem algumas contribuições ali em relação a essa questão de desastre, né? Participaram, por exemplo, do Gurlá, que fizeram uma fala lá, então também é um ator que eu acredito que esteja acompanhando é, esse processo, pelo menos a pessoa que eu tive contato, né, falou que acompanhava desde o início do C3, mas tem acompanhado as negociações. Também citar a UNCTAD, também faz parte da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, também acompanhou, produziu um relatório agora em relação a esse tema. Eles têm participado aí de webinars sobre toda essa questão. Acredito que eles também têm dados em relação a comércio transfronteiriço de resíduos, é algo que a gente quer trabalhar ainda, mas esses são alguns atores aí que eu tenho acompanhado e óbvio, essa sua menção, né, esse espaço que você ocupa, a gente ficaria muito feliz de poder colaborar e tentar pensar formas de contribuir, porque é sempre importante ocupar os espaços que sejam, os canais que são possíveis, né, da gente participar durante esse processo de negociação. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rafa. Obrigada, Nina. Fábio Ó, Cardoso, queria fazer alguma pergunta? Acho que não. Isso. Sim, oi, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Parabéns, boa tarde, parabéns aí, Rafa, pela apresentação. É, eu trabalho aí na área socioambiental há algum tempo, conheço alguns colegas que estão aqui. Também sou pesquisador do núcleo lá da USP, junto com a professora Silmara. Pesquiso o problema das embalagens, do impacto dos catadores.
e eu já ouvi duas vezes, você que estava lá presencial, podia me dizer, um representante do movimento, Severino, falar que houve um debate lá onde foi fortemente pontuado que a reciclagem não é uma alternativa viável e sustentável, né? Como é que partiu essa discussão? A gente tem um entendimento, talvez tenha um entendimento enviesado quando se coloca esse ponto, né? Porque nós não estamos falando do, da oportunidade que a reciclagem tem, principalmente nos países do sul global, de geração de emprego e renda, mas nós sabemos os limites que a reciclagem tem, dado a quantidade de embalagens que são produzidas e a disparidade entre o que se produz e o que se pode reciclar, inclusive sabendo que quase 40% das embalagens nem foram pensadas para ser reaproveitadas ou recicladas. E queria saber de você como esse debate surtiu lá, dessa discussão da reciclagem, que os catadores ficaram bastante indignados. E uma outra coisa, eu assisti uma live ontem mesmo da aliança, do Instituto PNRS, lá do Fabrício Soller, junto com o pessoal da Isla lá, tava o secretário Maluf, estava o Henrique, estava o Zarboni, do MDIC, que estava lá nessa delegação do Brasil, e o que deu para perceber assim que o Brasil realmente não tem uma posição firme desse tratado e tem uma posição muito em cima do muro e bastante questionável, assim, mas alinhada aí com todas as preocupações do setor produtivo e tal. De que maneira vocês também estão olhando para um debate que traz a pauta brasileira e que não é a gente não está se levando por pautas dos países do norte que já resolveram, que são uma economia já bem estruturada, que desenvolveram e que tem suas riquezas, e nós aqui do país em desenvolvimento, que ainda temos muito a crescer, a combater a desigualdade, e que de maneira a gente não está também embarcando, às vezes, em pautas que não são nossas, inclusive do problema dos plásticos problemáticos aqui. Os plásticos problemáticos para eles são diferentes dos que são para nós. Nós precisamos pensar os plásticos problemáticos da perspectiva do Brasil, do sul global, que difere dos países do norte. Mas me preocupou esses dois pontos, a posição, a questão dos catadores e a questão do Brasil, também muito influenciado aí pela indústria. Há um debate deles que falam, mas do problema é que isso é uma questão sistêmica. O problema do plástico, sim, é gigantesco. A gente tem que olhar sistêmico do ponto de vista econômico. Ele vai afetar também a economia. Se você muda, você combate um plástico, um produto químico, ele não está só na cadeia do plástico, ele está na cadeia da medicina, do têxtil, em outras áreas, da agricultura, não só está na embalagem. E então queria te ouvir sobre isso um pouco. Obrigado. Sim, então falando sobre o primeiro ponto, inicialmente sobre a questão da reciclagem, a questão da reciclagem é um ponto em que a gente tem diferentes visões em relação o papel da reciclagem em relação aos plásticos, trazendo aqui alguns pontos de vista, né, em relação a esse tema. Ahn, a gente com certeza pode trazer os dados científicos a respeito desse processo, né? A gente sabe que o plástico não consegue ser reciclado muitas vezes, porque ele perde suas propriedades técnicas, né? Suas propriedades físicas em relação a esse processo de reciclagem. A gente sabe que existem produtos químicos tóxicos que fazem parte do ciclo de vida dos plásticos, e quando a gente faz a reciclagem, a gente está recirculando esses componentes tóxicos. Durante esse processo de reciclagem, existe a emissão de microplásticos, então a gente pode aumentar o vazamento de microplásticos para o meio ambiente durante esse processo. E a gente sabe, desde o que a gente vê aqui, não só no Brasil, mas também na América Latina como um todo, a gente também dialoga muito com outras organizações da América Latina, a gente observa, né, que a reciclagem aqui para a gente,
não é uma solução que efetivamente diminui a nossa dependência por matéria-prima virgem. Então, se a gente quer discutir, né, uma solução para a redução da poluição por plásticos, a gente também tem que diminuir nossa dependência da extração de matéria-prima virgem. E se o plástico não consegue endereçar isso, se os materiais que a gente tem agora eles não conseguem ser reciclados em ciclo fechado, se muitos desses nem reciclabilidade possuem, então a gente precisa discutir se esses materiais precisariam estar em primeiro lugar no mercado, né, sendo utilizados. Ahn, e aí também assim dá para se aprofundar mais essa discussão, esses pontos de vista. Algumas organizações é, a- olham para todo esse cenário e todas essas entraves que a reciclagem tem para falar que a discussão tem que ser focada na questão da redução e na questão da reutilização. Então, como é que a gente olha para todos esses materiais e como que a gente reduz a nossa dependência desses materiais e como que a gente implementa sistemas de reutilização e que o material seja aplicado no mercado de uma forma em que ele esteja pensado para que ele retorne com a mesma finalidade com a que ele foi planejado inicialmente, para que a gente consiga garantir de fato ciclos fechados. Como é que a gente muda o design dessas embalagens. Então, assim, muito das discussões, não só aqui no Brasil, mas a nível global, a gente já tem, a gente bate muito na questão da reciclagem, como ela precisa melhorar, mas tem todo um escopo da gestão de resíduos sólidos que deve ser analisada antes da gente entrar na discussão da reciclagem mecânica. E aqui na reciclagem química a gente tem um posicionamento contrário a essas soluções, até por uma questão de que a gente não tem a gente não tem aplicações em larga escala que se mostraram até o momento efetivas nessa questão de reduzir a nossa demanda por matéria-prima virgem. E aí, a partir disso, né, algumas organizações, alguns diferentes atores que participam desse processo, eles têm posicionamentos mais ativos em relação a isso, ou menos reativos, né, de chamar a questão da reciclagem mecânica como uma falsa solução ou não, ou chamar como parte da solução. Mas o nosso posicionamento aqui é que a gente não vai conseguir sair dessa crise por plásticos através da reciclagem. A reciclagem por si só já se provou que não vai ser suficiente para combater a poluição por plásticos e a gente precisa dialogar e discutir outras soluções. Hum, Mas basicamente, sem querer interromper, mas de que forma a gente faz essa discussão sem desqualificar ou diminuir a relevância do trabalho dos catadores? Porque me parece que essa é a preocupação que eles trazem no bojo da discussão. Eu também entendo dos limites dela, mas por trás dela tem um grande número de pessoas que encontraram a sua renda tal. Então, assim, eu até entendo que não é a renda deles não deve vir da reciclagem. A Beth está aqui, sabe muito bem. Nós defendemos que eles recebam pelo serviço. E só que agora eles colocam que como a renda está muito baixa e há uma crise de preço, alguns setores como do papel estão em baixa, do vidro, tal, o material, o maior valor vem dos plásticos. Então eles até embarcam, se tiver algum catador aqui pode me contrariar, eu hoje não tenho nenhum problema para discutir, numa defesa do plástico como se ele fosse para o único material se manter a renda. Então, acho que a gente também, num movimento como esse, tem que encampar uma outra bandeira para a gente sair desse debate comum que é ficar discutindo. Nós temos que ter plástico, nós não temos que ter o plástico, nós temos que ter renda digna, nós temos que ter trabalho pago, condições adequadas de trabalho, nós temos que ter outra coisa. Então, eu só chamo a atenção aqui para de que maneira, na aliança, em outros espaços, a gente está levando a discussão para um outro patamar porque senão tende a gente entrar, talvez, numa divergência e numa discussão que nos parece que nós aqui estamos indo contra um caminho que esses trabalhadores, historicamente, foram eles que lá atrás começaram. Boa parte da reciclagem só existe hoje, a reciclagem do plástico, porque essas pessoas foram lá e meteram a mão no material, porque senão não estava do jeito que está. Não está, não é o que a gente defende, que a gente acredita, né? Mas é o que tem para hoje. sim, com certeza. É, eu vou adicionar aqui alguns pontos de vista. Eu acho que a Beth pode acrescentar, acredito que ela está com a mão levantada. Mas é isso, eu concordo exatamente com o que você disse, né? Acho que primeiro, antes disso, a gente tem que elevar o debate e discutir justamente sobre as condições justas que a gente
precisa em relação aos catadores. São as demandas que eles trazem para a gente, né, nesse processo, como eu falo como, né, não como catador, e é importante o catador estar aqui presente e falar por ele mesmo, pelas suas próprias demandas, mas dentro da nossa visão é justamente importante que a gente tenha esse passo atrás e entender, né, que a gente precisa de melhores condições para os catadores. Os catadores justamente têm atuação em diferentes materiais e muitos desses materiais que a gente discute no tratado são materiais que não têm reciclabilidade, que passa pelo catador ali, vai direto para aterro sanitário, e ele ainda gasta tempo tendo que triar esse material. Então, assim, com certeza tem muito diálogo que a gente consegue construir a partir disso. Os catadores, né, assim, de forma geral, né, como a gente vem observando no território nacional, eles atuam com diferentes materiais. Antes do boom dos plásticos, eles atuavam com outros materiais também. Então, também a gente pensar de forma conjunta essa solução, entendendo que se esse material ele é poluente da forma como já foi mencionado ao longo aqui das discussões, a gente precisa endereçar também outros materiais que vão fazer parte que vão fazer parte da solução. Se esse material está é, causando ele é tóxico para a saúde do catador, então mesmo que ele tenha um valor econômico associado, a economia ela é flexível e ela vai se adaptar para outro material que seja mais saudável em termos ambientais, sociais, durante essa discussão. Eu acho que a Beth também quer complementar nesse debate que é amplo. Quero, quero sim. Eu acho bem relevante assim a tua colocação, Fábio, e me somo também aos teus argumentos e aos que o Rafael trouxe, não precisa repetir, né? Mas eu acrescentaria, reforçaria o pagamento por serviços ambientais urbanos. Eu acho que esse é um ponto crítico realmente, que, né, Fábio, nós aqui mais Anina, a gente tem muitas décadas, a gente já fala sobre, né, o direito à remuneração pelo serviço prestado, que não é só a coleta, a educação ambiental que eles fazem também, e a triagem, né? Ou melhor, eles fazem a triagem, mas fazem a coleta e um trabalho, um serviço precioso de educação ambiental que deve ser remunerado. Então, e associando a isso, aquela discussão também que a gente bate nessa tecla há muito tempo na Aliança Resíduo Zero, que é a responsabilidade estendida dos produtores. Então, assim, os produtores não estão se responsabilizando, eles põem plásticos e depois eles no mercado que eles não vão fazer a logística disso e muito menos remunerando os catadores. Pode até ter, pinga aqui um dinheirinho aqui e ali, mas não cobre os custos como eles cobrem na Europa, em muitos locais, os custos de tirar 30% dos materiais das casas das pessoas e remunerar quem presta esse serviço. E o outro são os preços também, né? Nós fizemos um estudo sobre o rejeito de plásticos há 2 anos atrás. Eu sempre falo isso nos debates que entram nesse assunto. Está disponível, né? Depois pode até mandar, agora até o final do debate eu posso colocar no chat, que a gente identificou em São Paulo um estudo qualitativo que 33% de todos os plásticos que chegam, não é de todos os resíduos recicláveis, só de plástico que chegavam em 2 cooperativas aqui da cidade, 33% tornava-se rejeito, é isso que o Rafa falou, ocupando tempo dos trabalhadores, né, dos cooperados, etc., com algo que, inclusive, numa das cooperativas, a Cooper Viva Bem, tem que pagar para levar para o aterro. Pasmem, é uma coisa assim de outro mundo, né? Então, eu acho que é um debate sensível, e se a gente pensar nisso que o Rafa, só reforçando, falou que tem outros materiais, quer dizer, o alumínio não chega, né? Então, como é que se trata isso? Isso vai ficando no caminho, vai ficando com o zelador, vai ficando com, né, a pessoa que faz a limpeza no prédio, etc. Quer dizer, materiais que têm muito mais valor não chegam, né? O papelão também, muitas vezes. Então, assim, a gente não pode ficar uma discussão tão grande e de tanto impacto para a saúde humana e para toda a biodiversidade, né, marinha e dos rios, etc.,
não se pode pensar só na conjuntura específica, né, de que isso, a redução e a reutilização podem impactar, porque também nós estamos pensando, são 7 dos tipos de materiais que os catadores supostamente conseguem mercado, né? Então, desses, no Rio Grande do Sul, a nossa colega da Aliança, Joyce, ela não está aqui, ela fez com o professor Carlos, que eu acho que está aqui, estava aqui pelo menos antes, está aqui, fizeram um estudo, né? Ela fez um estudo coordenada de doutorado pelo professor Carlos Moraes, que está aqui, e chega a 50%, como ela não está, o Carlos pode me corrigir, os rejeitos nas cooperativas, ela fez até num número maior de cooperativas. Então, assim, do que nós estamos falando, né? Pensando que, né, o impacto sobre os nossos corpos, os peixes que eventualmente quem come animais e tal, mas os peixes, né, estão sendo contaminados, os microplásticos nas águas, né, já tem estudos de impacto na saúde humana, na placenta, no coração, no cérebro, se não me falha a memória. Então, assim, acho que a discussão é muito grande, nós temos que trabalhar com essa questão dos catadores. A Val está aqui, a Valquíria, mas assim, como nós somos aliados de muito tempo, eu peço licença e permissão para dizer a minha opinião de que eu acho que a gente precisa realmente bater na tecla da responsabilidade estendida do produtor e da remuneração por serviços ambientais urbanos, porque aí sim nós vamos dar qualidade, condições, valorizar e reconhecer essa categoria que historicamente aqui na América Latina e no Brasil é quem fez alguma coisa para retirar esses plásticos dos aterros e dos lixões. Muito bom ouvir vocês. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma discussão que gostaria de trazer? O Christian está com a Isso, mão levantada. Christian. É, e eu Sim, também vou levantar. sim, eu queria falar sobre duas coisas. Eu pensei que ia ser tomada em conta, porque é uma discussão já há muito tempo. Eu levo há 2 anos atrás, aonde de começar esta primeira INSC que foi em Uruguai. Eu participei porque eu sou chileno, eu moro aqui em Brasil há quase 3 anos, mas trabalho nos dois países sempre muito forte. E em Chile já se estava tomando em conta há muito tempo atrás, há 2 anos atrás, sobre esta questão do Tratado de Plástico da ONU. Por quê? Porque Chile já leva um tempo trabalhando o tema do plástico. Vocês sabem que Chile já tirou o plástico de um uso há 4 anos de todo o sistema comercial del país. No existe sacolinha plástica no supermercado, ya no existe hace 4 años atrás. Entonces ya hace muito tempo que se está trabalhando isso. Pero hay duas coisas que me interessam muito colocar. Primeiro, eu desde muito tempo estou colocando a ideia de criar um fundo de compensação respeito ao tema do plástico. Por quê? Não quero comparar com o tema do cigarro, que também se falou muito sobre o cigarro quando apareceu toda essa implicância na saúde das pessoas do cigarro. Apareceu um fundo de compensação que venía justamente a compensar a todas las personas que fueron atingidas o fueron doentes o quedaron doentes a raíz del contacto con el cigarro. El tema del plástico es una cosa parecida. ¿Por qué? Porque ahí coloco el segundo tema que para mí me interesa mucho. El tema, la ciencia todavía no comprueba que está provocando en la salud de las personas el contacto con el microplástico dentro del organismo. Porque hay una cosa que está muito pouco trabalhada, muito pouco pesquisada sobre como o plástico está reagindo com os hormônios, com as enzimas, com o sistema imunológico de los organismos vivos. Não estou falando só do ser humano, de los organismos vivos. ¿Por qué amplio la fala? Porque eu sou vegano, não tenho contato com a carne normalmente, mas a grande maioria da população do planeta sí tem esse contacto. Então, quando se incorpora dentro de uma cadeia trófica, alimentícia, o microplástico a través de um peixe, a través de outro animal, e esse animal vai consumindo outra pessoa, isso é acumulativo. E para as pessoas que sabem do tema químico,
un elemento que es bioacumulable y que se va aumentando su daño a medida que la cadena va aumentando su nivel. Entonces, cuando ingresa en el pez, produce un daño en el pez. Pero si ese pez comido por otro pez, y ese por otro pez, y después por el ser humano, se acumuló en cuatro proporciones ese microplástico dentro del ser humano que termina consumiendo ese pez. Entonces, eso es muy difícil de trabajar si no existe la apertura para que esas pesquisas se empiecen a hacer ahora. Hay algunos elementos en Inglaterra y en algunos países que están haciendo, pero a nivel mundial no se fala desse tema. E é muito importante falar. Essas duas coisas que vão junto. E um terceiro elemento que quero colocar, que falou Fábio e também falou Rafael, sobre a importância dos catadores. Hay que tener en cuenta que el catador es una cadena de servicios ambientais muito importante. Ninguém vai falar uma coisa diferente, mas também é que falar que a mudança do sistema social, da sociedade em geral, do planeta, vai para eliminar a maior lógicamente atingido productivamente y comercialmente por eso. Entonces, también tenemos que hablar y pensar en un fondo que ayude en un proceso de transición económica rentabilizada de empleo a todo este grupo de catadores que en algún momento van a quedar fuera del mercado. Porque estou falando a longo prazo, não estou falando aqui a 5 anos, estou falando a 10, 20, 30 anos. Possivelmente o resíduo plástico já não vai existir. Ojalá. Isso é uma utopia, sim, estou de acordo. Pero esse é um pensamento da economia circular, que a essência da economia circular fala que o que temos que fazer é eliminar o resíduo plástico. Entonces, si se elimina, el catador sale del sistema y por lo tanto tenemos que pensar de aquí a 20, 30 años en un proceso de transición, cómo vamos a acomodar a ese catador que ya no va a tener ese espacio que hasta agora ha sido, como Fábio falava muito bem, e os catadores em geral falam muito bem disso, um trabalho muito bom, pero muito mal remunerado. Na Argentina se mudou isso, se está trabalhando, está orçamentando a los catadores com serviços ambientais, pagando por isso. Que bem, pero é uma exceção. É uma exceção. Obrigada pelas contribuições, Christian, bem importante todas as tuas colocações. Nina, queres falar antes de a gente encerrar o nosso encontro de hoje? Não estamos te ouvindo. Já, Agora já. sim. Bom, eu acho que o Christian traz também uma preocupação que a gente tem, mas eu queria reforçar aquilo que a Beth falou. Se me permitem, a gente tem a responsabilidade estendida do produtor, que tem uma grande responsabilidade, deveria ter a responsabilidade, aliás, está na Política Nacional de Resíduos, com nome fantasia de logística reversa, então fica todo mundo confuso o que seria logística reversa, mas a responsabilidade estendida de quem coloca os produtos no mercado deve, né, ser responsável. Então, eu acho que aí também perpassa essa proposta que você está fazendo. Não, e eu só lembrei que a gente também defende, pela Aliança Resíduo Zero, desde o início, os bens duráveis e consertáveis, né? A volta disso, né? Porque se a gente vê a política nacional, primeira prioridade é não geração, depois redução, reutilização. E aí eu entendo que o Christian traz também, né? Quer dizer, a gente precisa dos bens duráveis e consertáveis, né? Divididos em peças que a gente possa trocar antes de que aquilo, né, seja. Então, assim, como que a gente também porque eu vejo uma coisa que talvez o Fábio tenha trazido, que o que o Rafael explicou é todo o processo que está acontecendo em relação aos plásticos. Mas para nós, a gente tem que fazer caminhar com a preocupação com o catador, com a preocupação, né, tudo isso que foi falado. Eu acho que a gente não pode descolar nessas discussões gerais, até assim, nesses grandes eventos. Rafa, eu não sei se você tem oportunidade de sempre colocar isso, que a gente tem essa preocupação, né, especialmente no Sul, né, na América Latina, enfim,
onde temos. Então, acho que assim, quando a gente está defendendo uma causa, não esquecer dessas outras questões. Eu não sei se você consegue expor toda essa nossa preocupação num processo específico da defesa da causa contra os plásticos. Era isso. Tamara, só uma última coisinha. A Nina falando, eu lembrei também que é uma preocupação bem grande nossa do Polis e da Aliança Resíduo Zero Brasil, historicamente, que é a incineração, né? Então, qual é a solução? Muitos, né, são muitos os que vêm quando a gente fala em rejeitos e essa presença grande dos plásticos nos rejeitos que trazem a incineração como solução, né? Essa é uma luta grande, nós que estamos articulados com o GAI América Latina, vemos isso chegando com força em muitos países, né? A pressão para se queimar. Então, inclusive, acho que a Conservancy, como é que é o nome dessa? Lá para trás, Gaia teve que procurar essa instituição internacional que estava justamente trazendo que a solução para os plásticos era incinerar. Então, a gente não pode perder de vista isso também, que é muito fácil para os produtores, quando se instala incinerador, que desaparece, né? Magicamente vai lá para queimar ou virar CDR também, né? Combustível derivado de resíduos. Só queria relembrar isso, porque o resíduo zero é isso, né? É zero resíduos em aterros, zero resíduos na incineração, zero resíduos em cimenteiras e zero resíduos em rios, mares, oceanos, no solo, no nosso corpo, etc. Então, E fica essa São Paulo lembrança. caminhando para isso, né, Beth, hoje. Então, hoje não dá nem para falar que eu vim aqui até para melhorar um pouco a nuvenzinha assim em Uhum. cima da cabeça com o que aconteceu no Tribunal de Contas do município, mas isso é outra coisa, de repente a gente marca uma Paralelo. conversa sobre isso. Obrigada pelas discussões. Acho que é bem importante, né, isso que vocês colocam de a gente não esquecer das outras lutas, né, que a Aliança tem em prol dos catadores, contra a incineração. E essa pauta dos plásticos é só uma das frentes que a gente trabalha. Então, obrigada pela presença, né, e discussão de todos e todas. Antes de finalizar, eu só queria pedir para a gente tirar uma foto para o nosso registro nas mídias sociais. Então, quem puder e se sentir à vontade de abrir a sua câmera, quem não puder e não se sentir à vontade também, tranquilo, tá? Vou fazer aqui um print. Espera aí, espera o povo abrir. Sim, estou abrindo, estou esperando. Ah, Ai, que legal. Vitória, Daia, Valquíria também, o professor Carlos, legal ver vocês aqui. Carla, Fábio, enfim. Tá. Um, dois, três e vamos lá. Então tá, pessoal, só por último, reforçar que o nosso encontro, a gente continua nessa pauta de plástico, a gente vai ter aqui a Lara, né, a diretora de Advocacy da Oceana Brasil, conversando um pouquinho com a gente sobre o Pare Tsunami do Plástico, né, que é a campanha em prol do projeto de lei 2524 de 2022. Então, em breve, divulgaremos aí mais informações sobre o próximo encontro, que vai ser, como sempre, na última quarta-feira do mês, nesse mesmo horário. Fiquem bem e seguimos juntos e juntas. tchau, Abração. queridas, queridos. Obrigada, Rafa, pelo Tchau, teu tchau. ativismo. Obrigado, Rafa. Maravilhoso, Rafa. Obrigada, Gente, Rafa. pessoal. gostoso de encontrar vocês, Fábio. Prazer, Tchau, tchau, pessoal. você também. Prazer, tchau, Valeu, tchau. valeu, Rafa. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau, Carlinhos.